E aí, Fluente, Leroy aqui, mais um episódio do podcast Aprenda Idiomas como um Poliglota. Nesse episódio a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito importante, que é como criar hábitos para aprender idiomas. Vamos falar sobre esse tema. E é claro também que vai ter muitos mais outros episódios, a gente só vai dar uma palhinha aqui, tem muita coisa que falar, né? E talvez eu volte com esse tema em outros episódios, certo? Porque esse tema é muito, muito importante para aquelas pessoas que querem aprender novos idiomas. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre o episódio anterior. Uma coisa bem importante que eu esqueci de falar, né? É que eu esqueci de falar que você não deve depender de fatores externos para o seu estudo. Então, vamos dizer que tenha dois tipos de estudantes, né? Um chama Roberto e o outro chama Vinícius. Vamos dizer que o Roberto e o Vinícius, os dois sabem francês e foram para Paris, certo? Para trabalhar lá. Mas o Vinícius, ele gosta muito mais de aprender idiomas. Ele gosta de ler livros em francês, né? Gosta de também ouvir audiolivros em francês. Então, faz de conta que eles estão lá, né? Eles são brasileiros, eles foram para lá. Aí, infelizmente, foi decretada uma nova lei que brasileiros não podem mais ir para Paris. Não pode. Tinha que ser... Eles iam ser deportados lá, né? Então, eles foram deportados. Aí, imagine que enquanto Roberto, ele vai ficar tentando ter um pensamento limitante, né? Falando que é culpa das leis da França, que não deixaram ele pra lá, né? Ele pode ter esse tipo de mindset de culpar outra pessoa, né? Mas, enquanto isso, como o Vinícius gosta de Paris, ele gosta de ver novelas de Paris, gosta de ver filmes franceses, ele ainda continua estudando. Então vamos dizer que essas duas pessoas, né, como eles são brasileiros, eles teve um decreto que deportaram brasileiros de lá, né? Mas faz de conta que passa de 5 anos. Daqui a 5 anos, o que vai acontecer? A pessoa que não estudou o francês, ele vai perder a habilidade de saber o francês. Então vamos dizer que o Ricardo, como ele ficou com esse pensamento limitante de ficar culpando os outros, ele não conseguiu estudar o francês, acabou esquecendo o francês, enquanto o Vinícius conseguiu ter um emprego lá. Ele foi chamado para outro tipo de emprego, né, ganhando muito mais. Por quê? Porque talvez o Vinícius tenha parado de ficar culpando os outros, né, e ele foi lá e estudou sozinho. Então ele conseguiu ter mais habilidade no francês, e com essa habilidade ele pôde conseguir um emprego melhor lá na França. Então você percebe com essa história aí que eu contei, você pode ver a diferença, né, de uma pessoa que estuda e uma pessoa que não estuda. Uma pessoa que não estuda, ela sempre vai querer culpar valores externos, né, fatores externos, para não estudar. Enquanto a pessoa que ela gosta de estudar, ela vai conseguir, não importa onde esteja. Não importa se ela esteja na Lua, ou em Marte, ou em Júpiter, ou alguma coisa assim, né? Então é isso que eu esqueci de falar, né? Que não ter crenças limitantes, né? Que você não deve ficar tentando culpar alguém, culpar alguma coisa. E também eu queria falar sobre um exemplo de uma pessoa que conseguiu, apesar de suas limitações, conseguiu superar, né? Esse é um grande exemplo da história, né? A escritora Helen Keller. Para quem não sabe, Helen Keller, ela foi surda e muda desde criança. Então ela nasceu assim, mas ela conseguiu aprender a entender a língua humana através de gestos que a professora dava na mão dela ou no rosto dela. Então ela conseguiu aprender a falar sinais, ela conseguiu falar em sinais, e ela conseguiu entender a língua humana e conseguiu fazer faculdade normalmente, mesmo sendo surda e muda. É surda e cega, né, que falando. Então, isso é um grande exemplo de superação, né? Então, acho que se Helen Keller consegue se superar, eu acho que você consegue. Você provavelmente você tem muito mais habilidade, tem muito mais privilégios que ela, né? Provavelmente você sabe, tem
tem olhos e provavelmente você tem uma boca, né? E sabe ouvir, né? Você tá ouvindo o que eu tô falando, então você sabe ouvir. Então, não tem que colocar limitações, né? Várias pessoas aí que têm limitações físicas que conseguiu superar isso aí. Então, um grande exemplo, né? É Helen Keller, né? Então, é uma pessoa que me inspira. Eu já vi o desenho lá sobre a Helen Keller, me inspirou muito. Eu gostei. Então, voltando para o assunto, né? A gente vai falar sobre hábito, né? Como que faz para ter hábitos? Você primeiro precisa da deixa. O que é a deixa? A deixa é colocar as ferramentas de estudo de fácil acesso. Então, como que seria um exemplo disso aí? De uma deixa. Um exemplo de uma deixa seria colocar assim, tudo pronto, o podcast você já baixar no seu agregador de feed e deixar tudo pronto. Então, você deixa tudo pronto na noite anterior e no outro dia, quando você acordar, você já vai estar com o podcast baixado no idioma-alvo e já vai começar a ouvir. Você vai estar ouvindo ali de manhã. Então, esse é um exemplo de uma deixa. A deixa tem que ser de fácil acesso. Um outro exemplo também seria deixar o YouTube já logado numa conta secundária, onde você só vai ouvir vídeos no idioma-alvo. Então, quando você está vendo chinês, só vai ver vídeos em chinês naquela conta. Tá aprendendo russo, só vai ver vídeos russos naquela conta, entendeu? Não vê vídeo do PewDiePie, não vê vídeo brasileiro, entendeu? Não vê meu vídeo também, entendeu? Vai ter que ter uma outra conta só para ver meus vídeos, né? Então, esse é um exemplo de kill, um exemplo de deixa. Aí após isso tem também dar uma recompensa para você. Então eu tava vendo, isso é até interessante, eu tava vendo um vídeo de um cara lá que ele fala sobre hábitos, né? Ele falou que a recompensa que ele dá é tomar café, né? Ele falou que gosta de tomar café. Então ele falou assim que quando ele faz um Pomodoro é tipo 20 minutos de foco, 5 minutos de descanso. Então ele faz um Pomodoro assim, e então ele foca 25 minutos e após isso ele se recompensa, né? Esticando a perna e fazendo o café dele, tomando café. Então esse é um tipo de recompensa que ele dá, né? E também poderia ser uma fruta, um copo d'água, sei lá, uma coisa que vai te recompensar para assim o seu cérebro perceber que você está fazendo um bom trabalho, né? Eu acho que isso é uma boa, né? Uma recompensa, né? Então, café, uma fruta, uma bolachinha, alguma coisa assim, para recompensar seu cérebro que você está fazendo um bom trabalho. Então, foca 25 minutos estudando, 5 minutos descansando seu cérebro, né? E também outra dica é ter um app de hábito no meu celular. Eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo chamado TickTick. Nele eu coloco lá o que eu tenho que fazer hoje a fazer. Já eu tenho que estudar russo por 15 minutos. Já eu tenho que ver um vídeo em chinês por 15 minutos. Então eu tento colocar tudo ali que eu tenho que fazer e eu tento completar. Toda vez que eu completo, eu marco lá que eu completei a atividade. Então isso é uma boa. E também uma outra dica é aumentar o hábito gradativamente. Então quando você não sabe como que você estuda, você não sabe ter esse hábito de estudar, de ter foco, né? Então a minha dica é aumentar gradativamente. Então, por exemplo, a gente poderia, por exemplo, na primeira semana usar o Anki durante 2 minutos, né? Parece ínfimo, né? 2 minutos, mas é muito. Para quem não sabe, Anki é um aplicativo de repetição espaçada que já tenho vários vídeos no canal, né, sobre. Você pode pesquisar sobre. Então, a primeira semana, estudar 2 minutos no Anki. Isso é só para aumentar o seu hábito, né? Aí na outra semana, você vai estudar 5 minutos. E depois, na terceira semana, você vai estudar 10 minutos. Então, assim por diante. Essa é uma muito boa. E caso você também não consiga, tem uma coisa bem interessante também, que é só de você aparecer, já vale como hábito, né? Então, já vi muitos livros que falam o seguinte exemplo. Quando a pessoa ela quer ir para academia para fazer exercícios, né? Mas como ela é difícil para ela fazer exercícios, ela só vai lá. Então, o cara vai lá, vai de carro, chega na academia e cumprimenta os colegas e depois vai pra casa, né? Isso aí pra quê? Só pra treinar o cérebro que ele tem que ir pra academia. Então isso é uma boa também, né? Então treina o cérebro que você tem que estudar. Uma outra também dica é diminuir a atrição. O que seria a atrição? A atrição seria a fricção das tarefas. Então, deixa as tarefas fáceis de se executar, né? Como eu dei o exemplo aí do agregador de feed, né? Você tem que deixar pronto para executar no podcast no idioma-alvo, né? Você não vai deixar uma coisa difícil. Você vai ter que ir lá e baixar o podcast. Não, você vai deixar o podcast baixado. Aí você vai ouvir de manhã. Então, uma coisa fácil, de fácil acesso. Outra também, exemplo de diminuir fricção, é deixar o Anki na tela inicial, né? O Anki no celular, por exemplo.
Negócio de fácil acesso. Você não vai ter que colocar, não tem que virar lá a sua tela inicial para encontrar o Anki. Você vai deixar lá na tela inicial do celular. Entendeu? Deixa os aplicativos úteis na tela inicial do celular. Então, por exemplo, YouTube, agregador de feed, Anki, né? Esse tipo de aplicativo. Então, outra ideia também é ter metas, né? Então, por exemplo, você pode colocar uma meta de colocar, tipo, daqui 3 meses eu vou passar 90 horas imergido no idioma alvo. Então, isso aí é estabelecer metas. Isso é uma boa para manter o hábito. E também você tem que colocar tipo um propósito, por exemplo. No final do ano, eu quero daqui a um ano eu quero ler um livro para jovem adulto, no idioma alvo. Então, isso é um propósito, tem que colocar isso aí. Essas metas também, metas pequenas e metas grandes, eu acho que você tem que colocar. Também uma outra dica, não perder tempo assistindo YouTubers brasileiros ou inglês, né? Então, uma dica também que isso daí que pode estar prejudicando você, né? É o caso de você, por exemplo, se for quando você gosta do PewDiePie, né? Mas você já sabe inglês. Por que você vai estar assistindo os vídeos dele, sendo que você poderia estudar o idioma alvo que você quer? Faz quando você quer aprender japonês. Você não pode assistir PewDiePie, porque é perda de tempo, né? Enquanto você poderia estar estudando o idioma alvo, né? Então, a dica é colocar de lado, né? Esse tipo de distrações, seria uma distração. Porque enquanto você está assistindo o PewDiePie, você pode estar perdendo tempo estudando o idioma alvo que você quer aprender, né? Isso também, eu já falo do próprio exemplo próprio. Eu já falei nos vídeos anteriores, né, que eu era muito viciado em ver vídeos sobre xadrez, né? Mas eu vi que isso aí não ia me ajudar, né? Porque para eu ser um grande mestre do xadrez, eu teria que dedicar muito tempo, né, no xadrez. Então eu falei assim, vou deixar isso aqui para depois, porque depois eu vou poder jogar xadrez, né? Não vou estudar xadrez agora, né? Deixa aí para depois. Ainda mais que eu já percebi que eu sou muito ruim no xadrez. Tem muita gente que é muito melhor no xadrez, não sei como. Então eu vou deixar isso aí para depois, né? Então deixa lá o PewDiePie, faz quando você gosta do PewDiePie, deixa ele na gaveta por 3 meses e continua a estudar o idioma que você quer, né? E se você gostou desse podcast, dá um joinha aí para ajudar o canal e se inscreva lá no podcast, lá no iTunes, no seu agregador de feed, vai estar tudo lá no meu site, você pode se inscrever clicando aí na descrição do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações caso queira mais podcasts e dicas sobre idiomas nesse canal aqui. Até o próximo vídeo.